Olha só, a aula de hoje vai ser sobre balanceamento de uma equação química. Então, antes de começarmos o balanceamento, vamos relembrar o que é reação química e o que é equação química. Bem, uma reação química, ela pode ser definida como a transformação de uma substância ou de substâncias chamadas de reagente ou reagentes em outras substâncias chamadas de produtos. Então, por que que eu ponho aqui entre parênteses substância e o S entre parênteses? Existem vários tipos de reações. Então, existem reações como a reação de decomposição, que ela parte de um reagente e forma mais de um produto. Então, é por isso que eu coloco desta forma, tá? E qual é a diferença, então, entre uma reação química e uma equação química, né? É claro que a reação ela pode ser evidenciada pela mudança de cor, pela formação de precipitado, liberação de gás, é a parte experimental que você observa que a reação aconteceu por alguma alteração. Nem sempre vai ser visual, a gente vai mencionar lá na reação de ácidos bases, de neutralização, que tem algumas reações que não vão ser visuais. Então, você vai reagir, as substâncias reagem e você não observa a reação se você não adicionar um indicador. Bem, mas hoje a gente não vai dar ênfase na reação em química, a gente vai dar ênfase na equação. Observe aqui que tem uma reação do fósforo branco com o gás cloro, então tem um sólido reagindo com um gás formando líquido, e quando vocês olham aqui do lado, vem uma chama amarelada, é uma reação altamente exotérmica, e esse produto formado dessa reação bonita, bem chamativa, né? Essa reação que vocês estão observando aqui é a transformação dos reagentes em produtos. Então, aqui eu tenho 4 átomos de fósforo, 6 vezes 2 de 12 átomos de cloro, se transformando em 4 mols de PCl3. Observem que aqui eu tenho os reagentes que têm os produtos, e a quantidade de átomos que eu tenho de um lado é a mesma quantidade de átomos que eu tenho do outro. É isso que nós vamos chamar de balanceamento. Balancear uma equação química significa deixar a mesma quantidade de átomos de reagentes do lado direito do átomo do produto, tá? Então, a equação química é uma representação da reação, que do lado esquerdo nós temos reagentes, do lado direito nós temos os produtos. Esses números que vêm aqui na frente são os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes, eles são a proporção entre reagentes e produtos numa equação química. E é com eles que nós vamos trabalhar. Observe que aqui eu tenho as fórmulas químicas e vocês não podem alterar esses números. CH4 é o gás metano. Se vocês alterarem qualquer número daqui 4 ou esse um, você transforma em outra molécula, está representando outra molécula. O que vocês podem alterar aqui são apenas os números que vêm na frente, os coeficientes estequiométricos. E lembrando também que essas letras representam o estado físico ou o sistema, se está sistema gasoso, né? Se é aquoso e tudo mais, tá? E aí, vocês futuramente vão ver uma reação também, uma equação química termoquímica, que além de apresentar os reagentes e produtos seus estados físicos, também apresenta se a energia ela entrou no sistema ou se ela saiu, se a reação é exotérmica ou se a reação é endotérmica. Bem, mas nós daremos ênfase então a esse processo de balanceamento das equações químicas baseadas na lei de conservação das massas. Lá no livro Cortes, ele dá esse enunciado da lei como lei de conservação da matéria. Basicamente, o que você tem de reagente de produto é conservado durante a reação, ou seja, a quantidade de átomos dos reagentes não são perdidas, tá? Apenas os átomos se recombinam para formar de produtos. Então, para satisfazer esse balanceamento da quantidade de átomos numa reação química ser igual, tanto no reagente quanto no produto, a mesma quantidade de átomos, eu vou alterar apenas os coeficientes estequiométricos. Nunca alterem esses números subscritos, porque estão representando aqui a quantidade de átomos numa determinada molécula. Existem algumas maneiras da gente fazer o balanceamento. Uma das maneiras é da tentativa e erro.
o nome mesmo já diz, eu vou tentando alterar os coeficientes estequiométricos para balancear a equação. Toda vez que eu altero um coeficiente, eu vou mexer na quantidade de átomos da molécula inteira. Então, vocês vão ajustando até chegar num ponto que eu tenho a mesma quantidade de átomos do lado esquerdo e do lado direito. E aí, ao final, para você saber se balanceou e se está correto, você pode conferir somando a quantidade de átomos que tem dos dois lados. Por exemplo, para a reação de decomposição no carbonato, eu tenho um átomo de cálcio no reagente e um átomo de cálcio no produto. Um átomo de carbono no reagente e um átomo de carbono no produto. Três átomos de oxigênio no reagente, três átomos de oxigênio no produto. Então, a equação química está balanceada. Pelo método da tentativa, vamos observar aqui como é que funciona. É claro que existem algumas regras para a gente fazer esse balanceamento, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas, pelo método da tentativa, você pode começar balanceando de um dos lados e vendo o que acontece do outro. Por exemplo, eu sei que do lado esquerdo eu tenho um átomo de mercúrio e do outro lado também. De um lado eu tenho oxigênio, dois mols de oxigênio, e do outro lado eu tenho um mol só. Então, já que o mercúrio já está balanceado, eu preciso balancear só o oxigênio. Só que quando eu coloco 2 mols, ou coloco coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente, olha o que acontece. O mercúrio que estava balanceado, agora ele está desbalanceado. Eu tenho 2 mols de mercúrio aqui e no reagente eu tenho apenas um. Então, cuidado com isso, porque toda vez que você mexe com um coeficiente estequiométrico, você pode e deve alterar a quantidade de outro reagente, tá? De outro átomo no reagente. E aí vocês fiquem espertos quanto a isso, tá? Então, quando eu coloco esse 2, eu consigo balancear a, o número de mols de oxigênio, só que eu altero o do mercúrio, então também tem que acrescentar esse 2 aqui na frente. Agora sim, a equação química está balanceada. A próxima pergunta que você deve fazer é: professor, tem uma maneira matemática de resolver isso? Sem ter que ficar alterando, colocando números na frente e testando, tentando até chegar no resultado certo? Existe um método algébrico. Nesse método algébrico, nós teremos equações químicas, equações matemáticas resultantes das equações químicas, tá? Antes da gente chegar no método algébrico, eu trago aqui mais uma maneira, né, de balancear. Continua sendo um método de tentativa, mas aqui vocês vão ter uma orientação da maneira que vocês devem fazer isso, tá? A primeira etapa, vocês vão escolher um elemento para balancear, e a dica é começar pela fórmula química que tem maior número de átomos ou maior número de elementos diferentes. Nesse caso, dessa reação, é o C4H10. Então, ele começou a balancear o átomo de carbono por essa molécula. Aqui tinha 4 mols de carbono, do outro lado apenas um. Colocou 4 aqui na frente, coeficiente 4. Depois, quando ele coloca esse coeficiente 4, ele altera a quantidade de oxigênio. Antes tinha um 2, agora tem 8 mols de oxigênio de um lado, mais um aqui tem um total de 9, e do outro lado eu tenho apenas 2, tá? Agora ele balanceia o hidrogênio. O hidrogênio de um lado tem 10, do outro lado tem 2, então tem que adicionar esse 5. Observe que agora ele adicionou 4 ali em cima para balancear o átomo de carbono, adicionou 5 para para balancear o átomo de hidrogênio, e agora esse oxigênio tem uma quantidade bem diferente do que tinha antes. 4 vezes 2, 8. 5 vezes um, 5. 8 mais 5, 13. Pronto, tem 13 átomos de oxigênio. Agora eu preciso balancear e eu vou adicionar essa fração aqui, ó. Quando eu multiplico 13 sobre 2 por O2, é como se eu cortasse esse 2 com esse 2 que está dividindo. Então, é a forma de eu conseguir colocar o número 13 aqui na frente do O2. Por quê? Porque para cada mol de gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Para terminar, a gente costuma representar os coeficientes estequiométricos em termos de números inteiros.
Então, eu multiplico toda a equação química por 2 para tirar essa fração do 13 sobre 2 no oxigênio, resultando então na equação balanceada 2 mols de C4H10 mais 3O2, dando 8 CO2 mais 10 moléculas de água, 10 mols de água, tá? Agora, o que a gente vai fazer é um método matemático, um método chamado de método algébrico. O método algébrico, como o nome mesmo já diz, eu vou utilizar a álgebra para poder encontrar os coeficientes. A álgebra ela vai tratar com um sistema de equações em que as letras nessas equações que nós vamos determinar, equações matemáticas, vão ser os próprios coeficientes estequiométricos, tá? Então, eu vou chamar os coeficientes estequiométricos de letras A, B, C, D e E. Então, cada letra dessa aqui representa o coeficiente estequiométrico. A próxima etapa é escrever uma equação para cada átomo. Então, cada átomo aqui nessa equação química vai ter uma equação associada. Vamos ver. O cobre, no reagente, ele está sozinho e está acompanhado do coeficiente A. No produto, ele está acompanhado do C. Então, vou escrever inicialmente uma equação para o cobre. A equação para o cobre no reagente, eu tenho A vezes um e no produto C vezes um. Logo, na equação um eu vou ter que A é igual a C. Essa é a equação em que está relacionado com átomos de cobre, os coeficientes relacionados ao átomo de cobre. Tenta você agora fazer a equação por átomo de hidrogênio, depois por átomo de nitrogênio e por átomo de oxigênio. Se não foi suficiente esse primeiro exemplo, assista o próximo passo, que eu vou fazer a equação para o átomo relacionada ao átomo de hidrogênio. Então, para o átomo de hidrogênio, eu vou ter que no reagente B vezes um, eu só tenho um mol de hidrogênio desse lado, que está associado ao B. No produto, eu só tenho hidrogênio na molécula de água, então vai ficar 2 vezes E. E a equação 2 vai ser B igual a 2E. Já temos equações para o átomo de cobre e para o átomo de hidrogênio. Próxima etapa é fazer a equação para o átomo de nitrogênio. Então, se agora você já consegue fazer, faça antes de mim. Pausa o vídeo e faça. É um exercício que vocês vão ter que praticar bastante se vocês quiserem utilizar o método algébrico. Então, a equação para o átomo de nitrogênio vai ficar no reagente P vezes um. No produto, observe que o nitrogênio ele está associado a dois coeficientes estequiométricos, ao C e ao D. Ao C, eu tenho um nitrato de cobre 2. No D, eu tenho um óxido de nitrogênio. Cuidado com esse número que está fora do parêntese. Ele está multiplicando tanto o oxigênio quanto o nitrogênio. Então, O3 vezes 2 ficam 6 oxigênios. E o nitrogênio que a gente está analisando agora fica 2 vezes um. Tem dois nitrogênios aqui associados ao C. Então, fica 2C. Já NO tem um de oxigênio e um de nitrogênio. Então, aqui eu vou ficar com 2C mais D. Agora eu vou igualar esses dois, porque no balanceamento eu tenho que ter quantidades iguais dos átomos nos reagentes e nos produtos. Então, a equação 3B vai ser igual a 2C mais D. E a última equação vai ser para o átomo de oxigênio. Reagente, eu tenho B vezes 3, tem 3 mols de oxigênio associados ao B. E no produto, o oxigênio está combinado aqui em três moléculas diferentes. E toda vez que se for balancear pelo método das tentativas, por exemplo, a gente costuma deixar o oxigênio por último, por essa capacidade dele se combinar com diferentes elementos, tá? Então, quando você mexe com uma dessas moléculas aqui, com os coeficientes associados ao oxigênio, costuma fazer uma miscelânea no seu balanceamento, né? No método algébrico, você não precisa se preocupar muito com isso. Esse método matemático, você pode começar fazendo a equação para o oxigênio, ou por último, o que que você vai resolver aqui é um sistema de equação. Então, tanto faz começar essa equação pelo oxigênio ou não. Se for balancear pelo método das tentativas,
uma outra regra, deixe geralmente esse oxigênio por último, carbono, hidrogênio e oxigênio, tu vai balancear por último. Agora nós temos um sistema de quatro incógnitas, não, de cinco incógnitas, desculpa, e quatro equações, que seria um sistema que você não conseguiria resolver. Só que a gente vai lembrar que lá na equação química, nós temos uma proporção entre reagentes e produtos que é expressa pelo coeficiente estequiométrico. Então, se eu chamar um desses coeficientes de um, eu consigo encontrar todos os outros porque eles são proporcionais. Então, se B é igual a 1, eu vou começar a substituir nas equações. Na equação 2 fica 1 igual a 2 é igual a meio. Já encontrei o segundo coeficiente estequiométrico. Agora eu vou substituir o B igual a 1 e o E igual a meio nas equações 3 e 4. Então fica 1 igual a 2C mais D. Equação 4, 3 vezes 1 igual a 6C mais D mais meio. Observe, se eu multiplicar por menos 1 a equação 3 e somar essas duas, o D desaparece aqui do nosso sistema, porque fica menos D mais D, zero. Certo? Então, eu vou ficar com uma equação mais simples, que eu tenho apenas o C. Consigo descobrir qual é o valor de C. Tá? Então, fica 2 igual a 4C mais meio. Esse meio eu vou passar subtraindo. 2 menos meio igual a 4C. É o MMC entre 2 e 1 dá 2. Então, fica 4 menos 1 sobre 2. 3 sobre 2 igual a 4C. Esse 4 vou passar dividindo. Eu tenho que C é igual a 3 oitavos. Olha lá para a equação um. Na equação um eu tenho que A é igual a C. Se A é igual a C e C vale 3 oitavos, A também vale 3 oitavos. Já achamos agora o B, o E, o C e o A. Só falta descobrirmos qual é o valor de D. Vou substituir na equação 3. Na equação 3 eu tenho B, C e D. O valor de B a gente viu que é 1. O valor de C é 3 oitavos. Se eu multiplico 2 vezes 3 oitavos, dá 3 quartos. Vou passar esse 3 quartos para o outro lado. Opa, desculpa. 6 sobre 8, né? Desculpa. Esse 6 por 8. Eu poderia também já dividir, simplificar, né? Poderia, assim, fazer a simplificação. Aqui no slide, eu preferi fazer com o número inteiro. Mas poderia simplificar, o 2 com 8 ficaria 3 quartos, passaria o 3 quartos para o outro lado. Se não simplificar, vai ficar dessa forma que está aqui. 1 menos 6 oitavos é igual a D. 8 menos 6 dividido por 8, então o D é igual a 1 quarto. Agora eu já tenho todos os coeficientes estequiométricos. Eu posso substituir aqui na equação. O A é 3 oitavos, o B é 1, o C é 3 oitavos, o D, 1 quarto e o E, meio. Só que quando a gente faz o balanceamento de uma equação química, é interessante, digamos que ideal, é que a gente tenha esses coeficientes na forma de números inteiros. Então, a maneira que eu consigo deixar todos eles na forma de números inteiros aqui é multiplicando tudo por 8. Quando eu multiplico todos os coeficientes por 8, eu não estou alterando a proporção deles. A única coisa que eu vou fazer é que esses números fracionários passam a ser agora números inteiros. Então, 8 vezes 3 oitavos dá 3. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 3 oitavos dá 3. 8 vezes 1 quarto dá 2. E 8 vezes meio dá 4. Pronto, já temos a equação química balanceada. Essas equações em que a gente tem três produtos, se vocês forem tentar fazer pelo método da tentativa, dá muito trabalho e muitas vezes a gente perde muito tempo só por fazer balanceamento. Vale muito a pena aprender a fazer o método algébrico.